Então, agora nós vamos falar do controle do ciclo celular, né? Então, essa aqui vai ser a segunda parte do nosso conteúdo de ciclo celular. Acabamos de ver mitose, então, ao término da mitose, é bom entender um pouco aí como se controla esse ciclo celular. Como eu falei, existem pontos específicos de checagem, né? Não é que ele sai aí fazendo, qualquer célula começa a se dividir, não. Eles têm controles internos, sinalização celular, que vai permitir ou não essa célula entrar em divisão, ou que essa célula fique parada, né? Ou que essa célula fique em intérfase. Nós vimos que tem grupos de células que estão continuamente sendo divididas, e elas gastam tempo diferente, enquanto umas só se dividem sob estímulo, outras nunca mais se dividem, e outras que se dividem constantemente. Então, esses diferentes grupos de células também têm seus diferentes tipos de controle, né? Então, essas células têm seus pontos de checagem. E aqui vendo este ciclo, ó, em G1, como eu havia dito, no final de G1, é onde a célula toma a decisão de entrar no ciclo celular e prosseguir para a fase S, né? É um ponto de verificação crítico, é aquele ponto R, é onde todo o ambiente vai ser observado se é favorável, todo o ambiente celular. Está tudo adequado para que essa célula entre em divisão? Então, essa célula vai conseguir aqui, passar por esse ponto de checagem e entrar em fase S. Entrando em fase S é a síntese propriamente dita, G2 final dessa síntese, retoma algumas sínteses proteicas, né? E tem outro ponto de checagem aqui. Todo o DNA está replicado? O ambiente já está favorável já para começar a M? Então, é outro ponto de verificação, G2M. Aqui é um G1S para passar, né? E aqui outros vai existir aqui dentro do ciclo celular, onde todos os cromossomos estão ligados ao fuso, né? Estão ligados de forma correta, porque como eu disse, tem que ter, como o cromossomo está duplicado, tem que estar ligado de um lado do polo com o outro do polo. Não adianta dois vir de um mesmo polo e se ligar aquele cromossomo. Ele vai puxar ele inteiro para um lado ou do outro lado, né? Então, a forma correta é isso que vai dar essa estabilidade para a divisão celular no momento da metáfase. Há pontos de verificação para verificar se os microtúbulos que vêm de um polo da célula e de outro é que estão conectados ali naquele mesmo cromossomo. Não pode estar vindo de um lado só, ou ligar um só, né? Então, tudo isso são pontos de checagem. Vai ter, então, formas de controlar, são formas de controle desse ciclo celular que existem dentro da célula. Se então está tudo ligado de forma correta, é o momento de passar, né, da metáfase para a anáfase. Então aciona-se a anáfase para prosseguir aí no final, né, que a anáfase separa as cromátides irmãs e vai para a citocinese, que é a separação de citoplasma, para aí sim finalizar a fase M. Quem controla? Nós vimos também que existem fatores externos e internos que controlam esse ciclo celular. Aí agora nós vamos falar dos fatores internos desse ciclo, que são as ciclinas CDKs. Então, sempre vai existir um complexo ciclina e a sua CDK. Ó, CDK com as ciclinas, tá? Então, ó, ciclina de G1 com a sua CDK, ou a quinase dependente de ciclina. Então, o próprio nome dela já diz, ela é uma quinase dependente de uma ciclina. Ela só atua, né? Ela só vai ter função quando é formado esse complexo. Então, se nós vamos ter ciclinas e CDKs em diferentes pontos, não é a mesma. Aquela que atua em G1 é aquela de G1. A que atua, às vezes, na transposição, porque vai existir, outros livros trazem uma a mais aqui, não só a ciclina de G1, trazem a ciclina G1S, que é a de transposição, né? Então, tem todo aqui. E o que essas ciclinas CDKs fazem? Elas vão ativar todos os eventos necessários dentro de G1. A ciclina CDK da transposição G1S vai permitir aí a checagem. Está tudo ok, tudo está favorável para entrar em S. Depois, então, que passa por esses pontos, as ciclinas do evento anterior são degradadas, né? Elas não podem ficar ativas, porque senão elas ficam mantendo aquela fase que elas são responsáveis. Então, elas serão degradadas, surge outra ciclina, S mais a sua CDK. Então, esse complexo SCDK
né, ciclina S com a sua CDK específica, ela atua na fase S, até final de G2, porque nós vimos que até a G2 ainda é término de replicação, então ela vai estar ativa até final de G2. Lá em final de G2, ela vai ser degradada, então ela está ativa enquanto é necessário para que toda a replicação aconteça. No final, ela vai ser degradada e surge a ciclina M, tá? Aqui na figurinha eles mostraram como se fosse a mesma CDK em todos os eventos, só mudando as ciclinas, não necessariamente. Tá? Vai ter aí seus complexos específicos atuando em cada momento e tendo a ciclina e a CDK daquele evento, daquele momento, vai acontecer então aí os eventos necessários de cada fase desse ciclo celular. O complexo MCDK, então, controla todos os eventos aqui, né? A passagem, a entrada em M e todas aquelas fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase que acontece na fase M. Quando terminou, então, a fase M, ó, degrada M, porque já terminou. Terminou a fase M, já se essa célula for entrar novamente num ciclo, surge a ciclina de G1. E assim sucessivamente. Então, se não tem ciclina de G1 com CDK, a célula não vai entrar em divisão. Ela só entra em divisão quando tem todos esses controles aqui, tá bom? Um exemplo, como vimos lá, que o dano no DNA aumenta a presença da proteína P53. Nós mostramos lá que quando aumenta P53, é um ponto, né, de parada. É um ponto de pausa, um ponto de verificação, de correção, ou uma pausa para corrigir, né? Ou às vezes pode até, dependendo desse erro, se a célula não consegue se corrigir, aquele erro sempre permanece, P53 sempre continua presente, essa célula não entra em fase S. Ela não vai para divisão. Então, olha só, saindo de G0, fase G1, tem aquele ponto de restrição ao ponto R. Para entrar em fase S, precisa da ciclina CDK, como vimos. Né? Então, tem a ciclina CDK específica ali no ponto de restrição. Quando está tudo ok, a ciclina CDK ativa outras proteínas que permitem, então, ó, os genes para a fase S serem expressos e permitir a entrada na fase S. Porém, quando tem dano no DNA, aumenta P53, P53 atua sobre P21, então surge aí uma outra proteína, que quem bloqueia mesmo o ciclo, então, é por causa da presença do P53, mas é P21, esse símbolozinho aqui diz que está bloqueando esta via. Então, P21, devido à presença de P23, que ela existe, ela bloqueia aqui a ciclina CDK. Ela não permite que este complexo permita, né, vai atuar, ela vai deixar de atuar, na verdade, aqui no ponto de restrição. Ela não permite a passagem, tá? Isso aqui não continua, ó, para entrar em fase S. Então, mostrando, então, o papel da P53 quando tem um dano no DNA, impedindo a continuidade do ciclo. Então, os complexos ciclina CDKs, como eu já mostrei na figura, eles estão inativos até o estágio do ciclo que vão atuar. Eles só atuam realmente no ciclo que eles são responsáveis. Eles estão ativos controlando todos os eventos de cada etapa. Então, nós vimos lá que tem a complexo, né, ciclina G1 com a CDK específica, que é aquela tomada de decisão, preparação para entrar em S, né, crescimento, síntese proteica, então tudo que é necessário aqui em G1, quem vai estar controlando é a ciclina G1 CDK, responsável por aquele momento. Aqui assume compromisso, né? Quem realmente é o que eu mostrei aqui anteriormente, ó, essa aqui, ciclina com CDK2, é essa aqui do ponto de transposição, ponto R, é onde ela realmente assume o compromisso de se dividir. Checa se o ambiente está favorável, se o DNA está favorável. Se tudo está favorável, aí sim faz a transposição do ponto R. Então, existe um complexo ciclina CDK responsável aí neste momento. Fez a transposição, nós vimos que vai ter lá, então, um complexo S-CDK, ciclina S, com a sua CDK, com a sua quinase dependente de ciclina, atuando na replicação, todos os eventos aí necessários para a replicação desse DNA. E
Terminando o S e também G2, que ela atua até final de G2, tem MCDK, que vai favorecer ali estar ativa durante todos os eventos da fase M, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, tudo aquilo que já vimos que acontece dentro da fase M, quem está ativando ali, controlando esses pontos, no caso ali, a ciclina M com a sua quinase específica. Este gráfico mostra justamente isso. Ó, aqui no caso nem não mostrou a ciclina G1, que atua aqui em G1, já começa a mostrar a G1S. Ó, ela está ativa no ponto R, ali, final de G1, da G1S. A ciclina G1S está ativa aqui, claro, com a sua CDK específica. Ó, CDK e a ciclina dessa etapa. A CDK com a ciclina específica desta etapa. Então, aí a ciclina S, ó, a partir do momento que entra em S, já foi checado, ela fez a transposição, a ciclina S fica ativa até final de G2. Quando termina uma, começa a outra, ó. A ciclina M está ativa até ali o ponto de checagem, onde realmente verifica se todos os cromossomos estão ligados de forma correta nos fusos do microtúbulos, aí sim o ciclo termina. Né? Vai ter anáfase, então aquele ponto aqui de checagem da ligação correta dos cromossomos homólogos. Aí então tem a metáfase, anáfase e vai terminar o ciclo com telófase. Tá certo? Então, elas estão ativas principalmente naqueles eventos cruciais aí do ciclo celular. Cada ciclina com a sua CDK específica. O ciclo celular, então, é influenciado, já disse, lá também em mitose, influenciado por fatores de crescimento, né, ou outros sinais extracelulares. Nós já tínhamos falado de hormônios, nós já tínhamos falado de fatores de crescimento. Mas existem outros fatores aí, como temperatura, pressão osmótica, pressão de oxigênio externo, ritmo circadiano, tudo isso influenciando no ciclo celular. Olha que interessante, até o ritmo circadiano, que são quantas horas dia, quantas horas noite, né, momentos de sono, momentos de alerta. Então, tudo isso também está influenciando, às vezes a gente nem sabe disso, mas está influenciando no nosso ciclo celular. Falhas nesses mecanismos, né? Então, quando tem falhas nesses mecanismos de controle desse ciclo celular, a célula é encaminhada para a apoptose. Quando ela tem muitos erros, como eu disse, às vezes tem um erro que não consegue ser corrigido, ela vai ser encaminhada para essa morte celular programada. Ela não pode continuar a se dividir. Isso quando todos os mecanismos celulares de controle estão funcionando corretamente. Claro que quando tem uma mutação na proteína P53, vamos pensar na proteína P53, nós vimos que ela está aumentada, né, sua síntese da proteína quando tem dano no DNA. Mas se tem dano no DNA e essa P53 está inativa, porque ela sofreu uma mutação ou já nasceu com essa mutação, erros passam para frente. Então, esses erros, P53 não existe funcional, né, porque ela é mutada, então qualquer erro passa para frente. E isso pode levar a desenvolvimento tumoral. Agora, quando o P53 está funcionando corretamente, ela é um fator também que pode aí ser responsável por encaminhar essa célula para a apoptose. E meiose, vamos falar aqui também de meiose. Já vimos a mitose e agora a meiose, principalmente a meiose 1, que a meiose 2 é bem parecida com a mitose, basicamente uma mitose, só que vai ser feita em células gaméticas, né? É o final de uma meiose. Então, é para reprodução sexuada que acontece essa meiose, acontece em células específicas, são as células gaméticas, durante a gametogênese, onde uma célula, a ligamética, germinativa, ela é 2N, né? Ela tem dois conteúdos de DNA, que nós somos indivíduos diploides, ela passa a ter 4 células haploides, então uma única célula, 2N, com 2 conteúdos de DNA, gera 4 células haploides N, com um conteúdo de DNA. Então, é o momento de reduzir essa quantidade de DNA, porque durante uma fecundação,
vai restabelecer. Então, os gametas precisam ser MC, né? Metade dos cromossomos, metade do conteúdo do DNA, para que quando haja a fecundação, elas restabeleçam esse número 2M, 2C. Então, meiose significa redução. Esta meiose vai passar por duas divisões, a meiose 1 e a meiose 2. A 1 é reducional, a 2 é equacional, que é como acontece na mitose. O período S da meiose, que sabemos que é a fase S, né, ela dura mais tempo do que na mitose. Então, nós vamos ver por que aí acontece isso, né, o porquê disso. Explicações possíveis. Às vezes porque tem mais heterocromatina, né? Então aí são células que estão ali especializadas só para esse momento de gerar gametas e tal. Então pode existir mais heterocromatina, então precisa desfazer todas as heterocromatinas para que entre na fase S, para que seja replicado. Então isso pode durar mais tempo. E menor número de origem de replicação. Nós nem falamos nesses números de origem de replicação na mitose, mas os nossos cromossomos, eles têm pontos de origem de replicação, né? Então, um cromossomo, quantas origens de replicação tem? Ah, tem duas, tem três. O que é isso? É onde começa a abrir as forquilhas ou as bolhas de replicação para que duplique todo o material genético. Agora, no período S da meiose, então tem menor número de origem de replicação. Às vezes, enquanto lá no cromossomo 1 da uma mitose tem três origens de replicação, às vezes pode ter só duas na meiose. Então, isso também vai demorar mais. Tanto a meiose 1 quanto a meiose 2 vai passar pelas fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que aí, no caso, todas serão denominadas como prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, ou prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Então, sempre que a gente vê 1 ou 2 associados a essas etapas de prófase, metáfase, anáfase e telófase, a gente sabe que a gente está falando de meiose. Quando a gente, durante uma leitura, observar só as palavras prófase, metáfase, anáfase e telófase, é mitose. Na prófase 1, então, existem algumas etapas, né? Na meiose 1, da prófase 1. Então, aqui nós não vamos nem falar mais de G1, S e G2, né? Isso vale, então, nós já só fizemos algumas diferenciações aqui. Tem o período S, que dura maior tempo, e já falamos o porquê. Mas já vamos direto, então, para as etapas mesmo de prófase, metáfase, anáfase e telófase de cada meiose. Na prófase 1, existe umas subdivisões mais de forma didática, porque isso com certeza acontece de forma muito gradual e rápida, mas como foi possível visualizar diferentes momentos nestas células, nesses cromossomos, né, nessa cromatina, que depois vira cromossomos, então eles separaram por aí etapas dentro da prófase 1, que é o leptóteno, né, o primeiro deles é o leptótenos, que eu uso aquela frase lesípade, né, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Então, são todos eventos que ocorrem aí, que foram definidos dentro da prófase 1. Leptóteno, de leptos, né, delgado, um filamento fino, filamento delgado. Então, a cromatina se condensa gradualmente. O mesmo, né, a prófase na mitose também é caracterizada assim, onde começa a individualizar os cromossomos. Aqui também vai acontecer isso, só que surgem algumas questões aí, algumas visualizações que foram diferenciadas na meiose que não são vistas na mitose. Quando começa a se condensar gradualmente essa cromatina, com essas fibras finas e longas, por isso leptóteno, que deu o nome de leptóteno, surgem alguns pontos de maior condensação. Aí chamaram de cromômeros, são as partes que se coram, né? Cromos de cor. Então, cromômeros, porções que se coram aí maior, porque estão mais condensados. Quanto mais condensado, maior coloração. Depois do leptóteno vem zigóteno. Cromossomos continuam a condensação, coisa que é específica da prófase. Só que eles percebem um pareamento dos cromossomos homólogos, por isso zigos união, né? Como eles? É perceptível isso mesmo. Quanto mais, essa cromatina estava dispersa, já duplicou. Os cromátidos estão duplicados, mas ainda está mais dispersa, não tão condensada. O que acontece? Quando ele começa a se condensar,
eles vão começar a perceber esse pareamento. Então, vai surgindo os filamentos finos, que eles começam a ser mais visíveis, e de repente já começam a observar um pareamento. Os cromossomos começam a se parear, os cromossomos homólogos se pareiam, coisa que não acontece na mitose. Na mitose fica todos enfileiradinhos na metáfase. Aqui não. Na meiose 1, quem fica na metáfase são os cromossomos homólogos. E que é necessário na meiose, que senão não vai ter a redução. Né? E o objetivo dessas células é separar pela metade o número de cromossomos. Então, aí precisa deles estarem pareados de forma homóloga. Surge, então, como eles começam a se parear, esses zigos, essa união, eles começam a se parear, surge uma constituição proteica para permitir que isso fique assim, né? Senão ficaria lá como na mitose, soltos. Não. Eles surgem um complexo proteico no interior dessas cromátides duplicadas, elas já estão duplicadas de cada lado, mantendo um pouco que está duplicado já. Agora, além de estar duplicado, elas precisam estar unidas, para que quando acontecer a meiose 1, né, vai duas cromátides para lá de um cromossomo e duas cromátides para cá do outro cromossomo, tá certo? Enquanto na mitose basta acontecer um enfileiramento assim, separa só as cromátides. Aqui não, primeiro separa cromossomos homólogos, depois separa cromátides. E essa constituição proteica que surgiu, eles deram o nome de complexo sinaptonêmico. Que é isso aqui, ó. O complexo sinaptonêmico está mostrando uma cromátide e a outra cromátide com o complexo sinaptonêmico entre elas. Então, aqui está visualizado esse complexo sinaptonêmico. Em azul está a cromatina, ou a cromátide, que só uma delas. E aqui mostrando, então, também as cromátides duplicadas de um cromossoma, aqui o seu homólogo também duplicado, né? Um cromossoma de origem paterna, o outro cromossomo nosso é de origem materna, e esse complexo sinaptonêmico aí eles conseguem definir um nódulo de recombinação, os elementos laterais, então ele é mantido. Para que surge então esse complexo sinaptonêmico? Para permitir que eles fiquem unidos. E também vai permitir, e o interessante é que eles começam a unir ponto por ponto, tá? Porque tem que ficar perfeitamente em homologia, porque o próximo evento que vai ocorrer aí é o paquíteno, né? Que são os cromossomos que estão emparelhados, vai fazer troca, né? Vai fazer permuta, crossing over ou recombinação genética. Precisa haver quebra em cada cromátide e trocam, né? E acaba gerando depois um xizinho ali, mas estão trocados, não é só que fez um x essa inteira para cá, não. Elas trocam mesmo. Esse aqui vai e pega outro pedacinho desse, esse aqui vem e pega o término da outra cromátide. Isso que é a permuta, né? É aí nessa fase de paquítone observado. Vai ter quebra, vai formar um DNA híbrido, né? Repara, por isso que tem que estar perfeitamente em homologia, para que quando corte no mesmo ponto dos dois lados e não há quebra de genes aí importantes. Então, até as posições de corte aí, com certeza, tem uma forma de controle. Forma o DNA híbrido entre as cromátides, vai reparar bases mal pareadas, caso isso tenha ocorrido aí a permuta. O complexo sinaptonêmico, CS de complexo sinaptonêmico e nódulos de recombinação ainda são vistos aqui nesta etapa de paquíteno. Diplóteno, ó, então pode ver, tinha o complexo sinaptonêmico até paquíteno, que é onde teve o nódulo de recombinação. Agora o complexo sinaptonêmico começa a ser removido, né? Já foi trocado aqui, estava unido, então ele começa a ser removido. Estava aqui tudo ligadinho, né? Ele começa a se distanciar. Início da separação entre as cromátides, entre os cromossomos homólogos, CH de cromossomos homólogos. Nesse momento, como houve troca em qualquer ponto, né? Nesse momento começa a ter o distanciamento, vamos supor que houve uma troca lá embaixo também desse cromossomo. Neste momento de distanciamento, começa a formar essas cruzes. Ó, então, a disposição em cruz, que chama de quiasmas, nesse momento é possível visualizar. Os cromossomos, então, permanecem, porque como o complexo sinaptonêmico está sendo retirado, né, então esse complexo sinaptonêmico tem uma grande função aí para permitir uma perfeita
permuta ou crossing over, o complexo sinaptônico é retirado, o que é mantido apenas as cruzes aí, essa disposição em cruz dos cromossomos homólogos, permanecendo ainda ligado. Aqui também em diplóteno, os ovócitos primários ficam parados em prófase 1, nesta etapa de diplóteno, até a puberdade. Mais à frente vai ter um slide onde falar um pouquinho mais desses ovócitos, na gametogênese especificamente. A diacinese, aí ainda dentro da prófase 1, é outra etapa, né, onde tem esse movimento através de, então ainda está tendo aquela repulsão, né, entre os cromossomos homólogos, os quiasmas se deslocam para extremidades, ou seja, o quiasma pode ter acontecido mais ao centro, mas com a repulsão ele vai se deslocando, mas ainda é o que mantém esses cromossomos unidos, são esses quiasmas, tá? Então, por isso que eles se deslocam para a extremidade, mas não necessariamente foi nessa extremidade onde aconteceu a permuta, pode ter acontecido mais internamente, mas com esse deslocamento, né, eles ainda aqui eles vão ser deslocados para as extremidades, mas ainda mantém essa, né, mantém esses cromossomos homólogos um do lado do outro para permitir justamente uma distribuição correta desses cromossomos na anáfase 1. Então, aí a célula vai começar a se preparar para a metáfase 1. Ainda dentro da diacinese, que faz parte da prófase 1, que é essa condensação cromossômica. Então, os nucleótidos desaparecem, claro, né? Uma vez que esses cromossomos estão condensados, estão se condensando, o envoltório nuclear se rompe, as fibras do fuso ligadas a cada cromossomo do par, agora é no cromossomo, um cromossomo de um lado, um cromossomo de outro, duplicado. E vai ter esse movimento dos cromossomos, da mesma forma que eu já mostrei em mitose, vai ter o movimento desses cromossomos para a placa equatorial, via, então, as dineínas e cinesinas atuando em vários momentos dessa preparação da célula para a divisão. Depois que aconteceu toda essa prófase 1, que é ela que tem todo esse evento especial, subdividido em vários tópicos, né? Vai acontecer metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, bem parecido aí com o que a gente já viu em mitose, onde os cromossomos homólogos estão na placa equatorial, na metáfase 1, agora são cromossomos homólogos, pareados ainda, né? Estão ali na placa equatorial, lado a lado, isso é importante. Anáfase 1, cromossomos, né? Puxa o cromossomo que está duplicado, esse cromossomo teria puxado. Então, na anáfase, agora separa um homólogo de outro, cada homólogo vai para um polo da célula. E telófase 1, que é a reorganização dos dois núcleos, também bem parecido que a gente já viu em mitose. Então, aí, ó, tentando diferenciar a prófase 1 em leptótono, zigótono, paquítono, diplótero e diacinese, é a prófase, né? Aquela contínua, condensação, só que aqui tem a questão deles estarem homólogos um ao outro. Metáfase 1, eles vão para a placa equatorial, anáfase 1, separando cromossomos homólogos, e telófase 1, refazendo ali o envoltório nuclear em volta desse núcleo que vai ser reorganizado. Logo em sequência, já vai começar a meiose 2, né? Para começar a meiose 2, não tem. Existe uma intercinese, mas não existe mais outra fase S. Então, existe só um estágio entre as duas meioses, 1 e 2, né? Aqui já tem duas células haploide, agora separou, né? Tava ali os cromossomos homólogos, separou os cromossomos homólogos, eles fizeram permuta e tudo mais, mas separou então cromossomos homólogos. Só que eles ainda continuam dois conteúdos de DNA, agora é NN, porém dois conteúdos de DNA. Por isso, na meiose 2 agora é que vai cada núcleo, que já esses pré-formados aqui, vai separar cromátides para ficar NC, separando, quando separa ali uma cromátide da outra. E vai acontecer prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, bem semelhante à mitose. Só que nesse momento agora, formando ao final 4 células filhas haploides e com um conteúdo de DNA. Esse conteúdo de DNA é isso, é porque eu tenho agora N,
eu só tenho um cromossomo de cada, né? Vamos pensar na espécie humana aí. Eu vou ter só 23 cromossomos de um lado, 23 cromossomos de outro, para 4 células, né? Então, eu só tenho 23, por isso é N. E C, eu só vou ter uma cromátide. Eles não estão duplicados, né? Já separei. Então, agora, na fecundação, é que a gente vai restabelecer 2N e 2C. 2C por causa disso. Pensando em alelos, pensando em genes, sempre vai ter aos pares. Então, prófase, aquela questão de individualização, nucleolo que desaparece, carioteca que se desfaz, metáfase 2, os cromossomos agora, né, esses cromossomos que já foram passados pela meiose 1 vão para a placa equatorial, agora sim eles ficam todos perfilados, como na mitose, e vão separar as cromátides irmãs na anáfase e telófase 2 para terminar esse processo de divisão celular. Meiose 2. Então, aqui, ó, já terminou a meiose 1. Começa a prófase 2 em cada núcleo. Para ver que a célula ainda nem separou, não está completamente separada, mas já está ali organizada, né? Começa a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. No final do processo, a gente já vê as linhas de separação formando 4 células haploides NC. Se a gente observar um gráfico aqui, a gente consegue ver tanto mitose quanto meiose. A gente consegue desenhar um gráfico para mitose e para meiose. Esse aqui é para meiose, mas a gente consegue aqui definir também o que seria uma mitose. Aqui mostrando as quantidades de DNA, ó, 2C, 4C. Aqui mostrando o tempo dessa divisão. Então, tem G1, onde é 2N, 2C, né? O período de intérfase aqui vai até antes da fase M. Então, tem G1, S é a duplicação, então sai de 2C, vai para 4C, e G2, né, final de G2, que é onde termina essa replicação, tem ponto de checagem também. E aí, se for a meiose, ó, prófase 1, metáfase 1, ainda 4C. Só que agora, ó, na anáfase faz o quê? Separa os cromossomos homólogos. Então, agora aqui eles são N, ó. Que agora no final aqui dessa anáfase se torna N. Porém, ainda 2C, 2 conteúdos de DNA, porque as cromátides estão duplicadas de cada cromossomo. Vai acontecer a prófase 2, tem a intercinese, como mostramos, onde uma nova fase S é suprimida, não é possível ter uma nova fase S, então há um controle celular para que suprima essa fase S, né? Não vai existir uma nova fase S aqui. Ele já continua de novo em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Agora tudo 2. Né? Prófase 2, metáfase 2. Na anáfase 2, onde separa as cromátides irmãs, aí sim ele se torna NC. Quando tiver a fecundação, né? Ó, se a gente continuasse aqui num processo de fecundação, ele retornaria aqui para 2N, 2C. Se fosse só a mitose para ser representada, ela seria aqui, ó, 2N, 2C, 4C, 2N, aí entraria só em prófase e metáfase, ela desceria aqui, só que aí ela continuaria 2N, 2C, né? E se fosse para continuar de novo, ela ia subir de novo, aí ela continua fazendo só aqui, mitose nunca vem para essa parte de baixo. A mitose aqui a gente poderia representá-la até aqui só. Aí se começar de novo, vai repetir esse ciclo aqui. Tá? Se fosse um gráfico de mitose. Na gametogênese, então, como já havia dito lá em diplota, os ovócitos primários entram em meiose 1 e param em prófase 1. Lá em diplota nós falamos isso. Até a puberdade. Entra em meiose 2, para isso na puberdade, então, elas entram em meiose 2 e vão parar na metáfase 2, da prófase 2 para na metáfase 2. E é finalmente completada na época da fertilização. Só na fertilização, então, que termina. Veja só. Então, começa lá, né? Fica parado em prófase 1 até a puberdade. Depois, que é da meiose 1, depois vai para a metáfase 2, que é da meiose 2, só termina na fertilização. Quando pensa em gestações de idade avançada, qual é o risco, né? O risco de malformações. Porque esse ovócito ficou 40 anos
45 anos, 50 anos, quanto maior, então, aí a idade, ficou um período maior exposto a riscos de mutações, porque elas não são geradas a todo momento, não, elas já estão lá no número, né, no número X de ovócitos, todos já iniciados uma fase da divisão celular, da meiose, que vão só terminar aí, então ficou parado já em divisão, depois metáfase 2, aí uns 40 anos às vezes, 30 anos parado em metáfase 2, ficou um período maior exposto a risco de mutações. Por isso aumenta o risco aí de malformações, tá? Para finalizar, algumas curiosidades. Como os homólogos encontram seu par? Interessante, né? Como é que um sabe que o outro é o par dele? Oi, você é meu par, né? Como é que isso acontece? Sai nadando, encontra, você é o meu par. Não. Provavelmente os telômeros, as extremidades destes cromossomos, principalmente nessas células gaméticas, né? Vamos pensar em células gaméticas, que é quem vai passar por meiose, estão próximos, ancorados na membrana, iniciando o processo de zíper. É bem sugestiva essa ideia, né? Assim, essa hipótese. Porque, ó, se eles já estão ali ancorados, mesmo que esteja livre, né? Essa cromatina esteja livre, não esteja tão condensada naquele núcleo, ou esteja em heterocromatina, em eucromatina, mas eles estão próximos, não precisa nem estar colado, mas estão próximos. Então, quando começar todo aquele processo de zíper, aí eles se duplicam, né, e tal. Mas quando começar o zíper, ó, opa, já estava próximo, fica fácil, então, ali é bem plausível essa explicação para o encontro dos cromossomos homólogos. Nós vimos que lá nas alças cromatínicas, né, elas se ligam nos filamentos da lâmina nuclear ali, então realmente pode estar lá ancorado, facinho de já encontrar o seu par. Já está próximo, né? Não largou um do outro. Como os homólogos pareiam tão precisamente, ponto por ponto, né? Como eu disse para vocês, ponto por ponto, alinhadinho, gene por gene, alelo por alelo. Então, quem é responsável por isso? O complexo sinaptonêmico, né? Que é aquele complexo proteico que surge entre eles, permitindo aí, pontinho por pontinho, a ser aí feita a sinapse ou a homologia. O controle genético na meiose também existe? Controle do ciclo celular dessa meiose? Sim, da mesma forma, pelo complexo ciclina CDK, como já vimos ali logo após mitose. E vimos então o controle do ciclo celular por ciclina CDK. Existe um controle adicional na intercinese, como eu disse para vocês, a fase S, né, na intercinese não existe, não vai existir uma fase S entre meiose 1 e meiose 2, não pode acontecer, senão o objetivo da meiose não acontece, e além disso, se acontecesse, pensa uma nova fase S, o único cromossomo ficaria com 4 cromates, muita loucura nisso, e a gente não conseguiria depois fazer uma fecundação de uma forma correta e restabelecer o número cromossômico e a quantidade de DNA. Então, realmente, uma segunda fase é suprimida, isso é um controle adicional que existe na meiose. E o complexo ciclina MCDK impede também, né, se ela permanece ativa ali de uma fase para outra, ela vai impedir uma nova replicação desse DNA e já entra logo a próxima ciclina que atua na meiose 2. Então, né, para finalizar aí, a meiose favorece a evolução das espécies, favorece sim, porque mistura os genes parentais, nós vimos ali, né, as permutas, o cromossomo paterno, o cromossomo materno, faz crossing over, no mínimo um crossing over por par ocorre, no mínimo, então pode acontecer 2, né? Então pode acontecer 1, 3, vamos ver aí, pode acontecer diversas misturas desses genes. Combinações genéticas, que é o que eu acabei de falar, gerando uma variabilidade de gametas maior, levando uma diversidade nos organismos. Isso também leva a uma adaptação evolutiva. Se você está misturando genes, você está favorecendo organismos, que eles são diversificados. Ocorre a segregação independente dos cromossomos homólogos, né? Isso aí também já é
os cromossomos homólogos é de forma essa segregação independente, ou seja, não é que fica alinhado todos os maternos de um lado, todos os paternos de outro, e vai formar um gameta só de materno, só de paterno e só de materno. Não. Então, há uma segregação independente, eles se organizam, né? Pode virar ali uma combinação muito diversificada entre o que veio do pai e o que veio da mãe para formar um gameta, fora ainda as combinações genéticas que acontecem. Então, se formos pensar em tipos de gametas diferentes, ó, existe uma continha aí possível de 2 elevado a n, esse n é 23, que é igual a 8 vezes 10 a sexta gametas diferentes por célula. Então, considerando os 23 cromossomos que nós temos do pai e da mãe, né, e ainda as permutas genéticas e tudo mais, pode gerar aí 8 vezes 10 a sexta gametas diferentes por célula. Que enorme possibilidade. Isso tudo resulta em diversidade genética, que é muito importante para as populações, seja da espécie que for. E aqui, então, a gente faz um quadro comparativo entre mitose e meiose. Todos os eventos aí que ocorrem, tá? Enquanto mitose só ocorre em células somáticas, aqui ocorre em células do ciclo sexual, células gaméticas. Uma divisão celular resultando em 2 células filha, 2 divisões celulares resultando em 4 produtos meióticos na meiose. Na mitose, o número de cromossomos por núcleo é mantido. Na meiose, o número de cromossomos é reduzido pela metade, que é o objetivo da meiose. Uma fase S pré-mitótica por divisão celular, uma fase S para 2 divisões, que é meiose 1 e 2. Normalmente não há pareamento de homólogos nos cromossomos, né, dos cromossomos na mitose, enquanto na meiose isso é uma condição assim específica e necessária, a sinapse total dos cromossomos homólogos na prófase 1. Normalmente não há crossing over em mitose, até por não haver pareamento. No mínimo, um crossing over por par, como eu já havia dito. Centrômeros dividem-se na anáfase, como eu disse, não tem escrito nenhum nem dois, então trata-se de mitose. Se os centrômeros dividem-se na anáfase, não falou se é um, se é dois, nós estamos falando de mitose. Os centrômeros não se dividem na anáfase 1, na meiose 1, mas sim na anáfase 2, porque a anáfase 1 separa cromossomos homólogos, separa um do outro. Na meiose 2, na anáfase separa cromátides, então ali sim que vai separar os centrômeros. É conservativo esse processo na mitose, as células filhas são idênticas às parentais, enquanto na meiose isso não é, né? Até é interessante para a diversidade genética que haja variação entre os produtos da meiose, isso é permitido pelo crossing over ou recombinação genética. E as células em mitose podem ser tanto diploides quanto haploides para sofrer mitose. Enquanto que a célula, para sofrer meiose, ela necessariamente precisa ser, no mínimo, diploide, né? Triploide não pode ser, então tem que ser diploide para permitir fazer essa meiose e depois, numa fecundação, restabelecer o número de cromossomos e o número de conteúdo de DNA. Era isso, então, aqui a gente finaliza esse vídeo com controle do ciclo celular e meiose, aí como uma parte 2, né, dessa videoaula sobre divisão celular.